boa noite. Eu aqui de volta para dar continuidade a Provérbios e Reflexões. Estou de volta no horário, em um outro horário, avisando aqui que entrou a live, em outro horário para dar continuidade. Tatiane, seja bem-vinda, querida. Nós estamos em Provérbios e Reflexões, no capítulo 29 de Provérbios, porque nós entramos o ano de 2024 buscando sabedoria, buscando instrução, buscando direção de Deus. Seja bem-vinda na live, fique aqui conosco, tá? Fique aqui porque hoje nós estaremos aprendendo sobre sabedoria, através do grande sábio Salomão. Nesse momento, antes de orar, eu vou convidar pessoas para a live. Vou colocar aqui primeiro Provérbios 29, para as pessoas que entrarem saber que nós estamos estudando hoje, Provérbios 29, Provérbios e Reflexões, capítulo 29, e vou convidar pessoas para estar aqui conosco na live, tá? Vamos convidar pessoas para estarem na live conosco. A live acontece normalmente, quem for entrando eu não estou vendo, acontece normalmente 7h30 da manhã. Mas essa semana eu estou indo ao médico todos os dias às 7 e pouco da manhã e não estou podendo fazer a live de manhã por conta dos exames que eu estou fazendo. Mas, e hoje foi tão corrido para mim, tive reuniões, depois tive campanha de oração que estamos fazendo aqui na casa da minha mãe e não deu para fazer a live mais cedo. Mas eu vou fazer a live agora, ela vai ficar gravada. E sei que as pessoas que estão comigo 7h30 da manhã vão ver a live depois, tá? Nós vamos orar agora e vamos dar continuidade a Provérbios e Reflexões. E o tema de hoje é: a sabedoria instrui contra a rebeldia. A sabedoria instrui contra a rebeldia. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, Pai, eu quero te louvar, Deus, te agradecer e bendizer o teu nome, Pai. Porque o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. Eu te rendo graças porque o Senhor sempre nos ouve, Pai. O Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor conhece o nosso coração e o Senhor entende, Deus, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. O Senhor conhece o nosso caminhar, o nosso deitar, o nosso levantar. Não há nada oculto diante dos teus olhos. Como o salmista diz: para onde fugirei da tua face? Para onde me esconderei do teu espírito? Se eu fizer a minha cama lá no céu, tu estarás. Se eu fizer no inferno a minha cama, até ali a tua mão me susterá. Porque a luz e as trevas são para ti a mesma coisa, Pai. Então não há nada oculto que não há de ser revelado. Não há nada oculto que o Senhor não veja, Pai. Não tem nada que possamos esconder de ti. E o Senhor conhece os rebeldes, o Senhor conhece os justos, e o Senhor sabe distinguir um do outro. Muitas vezes nós julgamos um justo como ímpio, julgamos um ímpio como justo, mas o Senhor conhece os dois. E o Senhor vai nos dar hoje, Pai, conhecimento através da tua palavra, para discernir entre o justo e o ímpio, entre o rebelde e aquele que obedece à tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo. Fala o nosso coração e ministra sobre a nossa vida a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Maria, meu amor, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Manda convitinho aí, Maria, para aviãozinho para outras pessoas. Manda foguinho, coraçãozinho, para que o próprio Instagram mande para outras pessoas. Interage aqui comigo na live. Eu amo quando vocês interagem aqui comigo na live, tá? E vamos dar continuidade, então, ao capítulo 29. Já estamos chegando ao fim do mês de janeiro. 29, 30, 31. Faltam 2 dias para terminar as lives. Vai terminar com a mulher, né? A tão temida mulher de Provérbios, capítulo 31. Mas amanhã ainda tem o capítulo 30 e depois o capítulo 39, 31, para finalizar essa série de lives, Provérbios e Reflexões, buscando de Deus sabedoria no ano de 2024. Fique aqui comigo. Você não terá nada a perder, pelo contrário, só a ganhar, porque a sabedoria nos ensina, nos instrui contra a rebeldia. O versículo 1 diz assim, o tema é assim: tarde demais para se arrepender. Tema do versículo 1: tarde demais para se arrepender.
O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. E outra versão fala sem que haja cura. O homem que várias vezes é instruído, ele é quebrantado de repente, sem que haja cura. Eu gosto dessa outra versão. O perdão ocorre para os que se quebrantam. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus, disse o salmista Davi, quando ele reconheceu o seu pecado. Quando ele reconheceu o seu pecado, ele, no Salmo 51, ele reconhece que Deus não se agrada. Michele, meu amor, seja bem-vinda. Que Deus não se agradava mais de sacrifícios. E olha que ele estava no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a pessoa pecava, ia lá, oferecia sacrifícios e recebia o perdão novamente de Deus. Érica, querida, seja bem-vinda. Tem uma moça aqui enchendo o saco. Fabiana, meu amor, seja bem-vinda. Então, nós estamos no versículo 1 do capítulo 29 de Provérbios. Tarde demais para se arrepender. Quando Davi se encontrou no momento em que ele percebeu que ele foi exortado através de Natã, e ele reconheceu o seu pecado ali, e ele então disse para o Senhor: Senhor, sacrifícios e oferta não quisestes, mas um coração quebrantado e contrito não rejeitarás, ó Deus. E aqui está dizendo que o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a sua cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio ou sem que haja cura. Porque muitas e muitas vezes foi exortado, muitas vezes foi falado, mas endureceu o coração. Em vez de se quebrantar, reconhecer o pecado e se quebrantar o coração diante de Deus, falar: Senhor, eu pequei. Davi fez isso. Senhor, eu pequei contra ti. Somente contra ti eu pequei. O salmista Davi, ele reconhece o seu pecado. Aqui fala assim, ó, o perdão ocorre para os que se quebrantam, da mesma forma que não há cura para quem não se arrepende. Recusar-se a ouvir a voz daquele que nos exorta com amor é entrar por um caminho sem volta. Uau! Minha Josuela está aqui hoje, ela que gosta do uau. Tem só um minutinho. Peraí, só um minutinho. Estou de volta. Marvila Turismo, seja bem-vinda, querida. Estamos no capítulo 29, aprendendo sabedoria para começar o nosso ano de 2024, buscando sabedoria do alto. Porque o único lugar que nós podemos encontrar sabedoria é na palavra de Deus. Então, Salomão está dizendo aqui que recusar-se a ouvir a voz daquele que nos exorta com amor é entrar por um caminho sem volta. É o homem que endurece a sua cerviz, que peca, ao invés de se aproximar de Deus com o coração quebrantado, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, ele endurece o coração e se afasta de Deus. Versículo 2 do capítulo 29. O perigo... Só um minutinho. Deixa eu ler nessa outra versão aqui, ó. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Sol, meu amor, seja bem-vinda, querida. Sol brilhante. De novo, ontem, a live de ontem, falou muito sobre governantes maus, sobre o ímpio, né, em detrimento do justo. A sabedoria ensinando sobre a impiedade, sobre o justo e o ímpio. E hoje vai falar também sobre isso, tá? Olha só o que o versículo 2 fala. O perigo de um mau governante. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Ontem, no capítulo de ontem, Salomão falou sobre isso. E hoje ele repete. Porque o homem aprende por repetição. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. O que vocês acham disso aí? Me fala aí. Tem alguém gemendo aí? Tá tudo bem? Tá tudo bem?
Tá tudo ok com o governo? Os governos estão excelentes na sua cidade, no seu estado, no nosso país? Como é que tá? A justiça e a perversidade estão em lados opostos. A justiça e a perversidade estão em lados opostos. A ascensão ao poder de um é a derrota do outro. A justiça governa para o bem de todos. Já a perversidade governa somente para satisfazer seus interesses ocultos. Meu Deus, misericórdia de nós. Misericórdia de nós. Um governante mau é um flagelo para o povo, mas um governante justo é uma bênção para a nação. Contribua aqui comigo, manda foguinho aí, manda coraçãozinho para saber que você está aqui na live e para que o Instagram mande para mais pessoas essa live. Contribua aí, transborde aí na vida de alguém, chama alguém para vir para a live. Um governante mau é um flagelo para o povo, mas um governante justo é uma bênção para a nação. Mosca, hora dessa, gente, por causa da chuva. Versículo 3 do capítulo 29. Sabedoria e devassidão. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os seus bens. Sabedoria e devassidão não andam de mãos dadas. A devassidão é contrária à sabedoria. E não podem andar juntas. Não andam de mãos dadas. Amar a sabedoria significa apartar-se do caminho da prostituição. O filho que ama a sabedoria será a alegria do seu pai. A sabedoria traz alegria à família, mas a prostituição traz destruição. Uau! Versículo 4. O governante justo. Compara isso. Contribui aqui, gente. Fala alguma coisa na live aqui comigo. Eu gosto quando vocês falam. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de peitas a transtorna. O governante justo é aquele que realmente promove ordem e progresso. O governante justo é aquele que realmente promove ordem e progresso, que é o nome que está na nossa bandeira, né? Na bandeira do Brasil, ordem e progresso, apesar de estar totalmente contrária. Está uma desordem e um retrocesso no progresso, mas ela é uma palavra profética de ordem e progresso. E nós devemos lutar para que aquilo que está na nossa bandeira aconteça de verdade, porque depende de nós. Depende de nós. Olha só o que Hernandes Dias Lopes vai falar aqui sobre esse versículo. O governante justo é aquele que realmente promove ordem e progresso, fazendo uma gestão honesta e usando com sabedoria os recursos e o poder que possui. O governante justo não pensa somente em uma parcela da sociedade ou em seus apoiadores. Ele pensa no todo. Ele pensa no bem comum, no bem conjunto para toda a nação, não apenas para favorecer alguns em detrimento de outros. Uma classe em detrimento de outra. Não, o governante justo, ele pensa em não apenas em uma parcela da sociedade, em uma minoria, mas em um todo. Versículo 5. Armadilha do elogio. Quem gosta de elogios? Ou melhor, a pergunta seria, quem é que não gosta, né? Porque todos nós gostamos de elogio. Vamos ser sinceros, que a gente ama. Fala assim, Nubia, você tá tão bonita hoje. Eu falo, obrigada. Todo mundo gosta de elogios. Não vamos ser hipócritas. Todo mundo gosta de elogio. Mas existe uma armadilha no elogio. O elogio pode se tornar uma armadilha. Não quer dizer que elogio seja uma armadilha. Mas um elogio pode se tornar uma armadilha. Vocês concordam? Ou não? O elogio não é armadilha, mas ele pode se tornar uma armadilha, tá? Não é que a gente não deve elogiar as pessoas, não deve aceitar elogio, não. A gente podemos aceitar elogio, mas não pode deixar que o elogio se torne uma armadilha. Um laço. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Você está falando de lisonja.
não de um elogio sincero. Alina Goleiro, seja bem-vinda, querida. Não tô falando de um elogio sincero, não, porque o elogio sempre é bem-vindo quando ele é sincero. Tô falando de lisonja, é falso elogio. Elogiar quando, na verdade, no coração, você não está não concorda, não acha que é isso. Quer que você encontre uma pessoa, uma amiga, nossa, você tá linda, amiga. Mas a amiga tá com a cara manchada, tá com alguma coisa, e ela fala só para agradar. A pessoa fala só para agradar. Isso é lisonja. E Salomão está condenando isso. A armadilha do elogio. Alexandre, seja bem-vindo. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Vivemos em um mundo em que as pessoas não falam o que pensam ou sentem. Se alguém te fala assim, Núbia, se eu falar assim, gente, como é que eu tô? Se você for sincero e olhar direito e falar com sinceridade, porque a Bíblia manda a gente fazer isso, falar verazmente segundo o nosso coração, sem ofender, sem machucar. Thank you. Sem machucar. Olha, acabou de me elogiar aqui, ó. Beautiful. O que eu faço com o elogio? É o perigo. Escuta só, vivemos em um mundo em que as pessoas não falam o que pensam ou sentem. Elogios e palavras de lisonja são usadas para conquistar algo. Esteja sempre atento ou atenta ao que te falam. Porque muitas vezes a lisonja dos lábios esconde a falsidade do coração. Ou muitas vezes a lisonja dos lábios é para que você caia em um laço. O inimigo anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E às vezes a gente pode cair em um laço através da lisonja de uns lábios enganosos, de uns lábios traiçoeiros. E nós devemos orar e pedir a Deus que nos livre dos lábios lisonjeiros. Versículo 6. A liberdade do justo. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo jubila e se alegra. O justo pode cantar e alegrar-se, e esse é um destaque à liberdade do justo, que contrasta com o estado do homem mau. Esse caiu em uma armadilha. O pecado aprisiona. Ele produz abatimento da alma. Porque o salário do pecado é a morte. Quando nós pecamos, que nós falamos no início de pecar, de confessar, de se quebrantar, Carlinha, meu amor, seja bem-vinda. Quando nós erramos, porque nós pecamos. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Nós pecamos, somos pecadores, pecamos. Mas nós não podemos viver na prática do pecado. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo jubila e se alegra. O justo pode cantar e alegrar-se, e esse é um destaque à liberdade do justo, que contrasta com o estado do homem mau. Esse caiu em uma armadilha. O pecado aprisiona, ele produz abatimento da alma, já a justiça regozija e produz liberdade. No Salmo 30, o salmista Davi, ele fala que bem-aventurado é o homem cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Porque ele fala que enquanto ele se calou, enquanto ele escondeu o pecado, os ossos dele se secaram. E ontem nós vimos na live de ontem, no Provérbios 28, que aquele que esconde a sua transgressão jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. É necessário arrependimento e é necessário confissão dos nossos pecados diante de Deus. Porque enquanto nós descobrirmos, enquanto nós não nos arrependermos, poderá trazer enfermidades, poderá trazer doenças, poderá trazer sofrimentos. Mas quando nós confessamos e nos arrependemos, nós alcançamos misericórdia do Senhor. Amém? O pecado aprisiona. Ele produz abatimento da alma. Já a justiça regozija e produz liberdade. E olha só o que o salmista falou sobre isso.
salmista Davi, tá? Começamos falando sobre Davi no início, né? Que Davi, no Salmo 51, ele reconheceu o seu pecado e reconheceu que Deus não se agrada de sacrifício como antigamente, e ele confessou o pecado dele a Deus, dizendo: a ti, Senhor, somente eu pequei e fiz aquilo que é mal diante dos teus olhos. Ofertas e sacrifícios não quisestes, mas um coração quebrantado e contrito não rejeitarás, ó Deus. E aqui no capítulo 32 de Salmos, ele fala: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobrei. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, a ele não chegarão. Amém? Pecar, sim, nós estamos no mundo, nós podemos pecar, né? Nós pecamos. Quem disser que não peca é mentiroso. Todos nós pecamos. Mas aqui Deus está nos dando um norte. Davi reconheceu o seu pecado, e ele reconheceu que enquanto ele se calou com o seu pecado, ele escondeu o seu pecado, ele não estava prosperando e estava seco. O humor dele estava em sequidão de estio. Oi, mana, Meire entrou aí agora, seja bem-vinda, querida. Estava em sequidão de estio, seu humor, quer dizer, mal-humorado, seco, rancoroso, ranzinza, murmurador. A pessoa que tem pecado, que não é confessado, ela fica insatisfeita com tudo. Ela não acha prazer nas coisas. Assim estava Davi. Por quê? Porque o pecado aprisiona. Ele produz abatimento de alma. Já a justiça regozija e produz liberdade. E devemos lembrar que nós temos um advogado diante do Pai. Que se nós confessarmos a Ele nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você sabe por que o diabo tem tanta raiva de você? Sabe por que o diabo tem tanta raiva de mim? Porque ele não tem o que nós temos. Alete, meu amor, seja bem-vinda. O diabo não tem a oportunidade de se arrepender como nós temos. O diabo não tem a chance de receber perdão como nós temos a chance de receber. Arte Gilberto Bahia, seja bem-vindo, querido. O diabo não tem a oportunidade, porque já está sentenciado a vida dele. Não existe arrependimento para ele. Ele pecou contra os céus, ele quis ser maior do que Deus, e ele arrastou uma multidão de anjos com ele. Só que para nós há perdão, porque existe uma graça que é maravilhosa. Existe uma graça que é maravilhosa. E essa graça, quando nós confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso o diabo tem tanta raiva de você. Por isso ele tem tanta raiva de mim. Que ele sabe que mesmo eu caindo, o Senhor me levanta. Mesmo que eu peque, quando eu confesso ao Senhor, que eu me arrependo, o Senhor, a justiça do Senhor vem novamente sobre a minha vida e sobre a tua. Versículo 6. Versículo 7. O cuidado com os pobres. Então o pecado aprisiona. Agora eu vou falar sobre o cuidado com os pobres. Versículo 7. O justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. Sabe, essa semana eu falei com o Senhor o seguinte, que eu queria, trabalhar a causa de um necessitado, de alguma coisa. Eu sempre tive muito no meu coração, ardendo no meu coração, de trabalhar com pessoas que foram abusadas sexualmente, de trabalhar voluntariamente para ajudar essas pessoas que sofreram algum tipo de abuso. E é algo que arde muito no meu coração. E eu creio que Deus vai me dar essa oportunidade de ir nos bairros mais carentes e trabalhar de alguma forma, ajudar essas pessoas de alguma forma. Nós temos que ter uma causa. O justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. Mais uma vez, o justo e o perverso são contrastados. O justo é aquele... Gente, contribui comigo aqui, fala alguma coisa comigo aqui, manda foguinho aí para saber que você está aqui comigo, manda live para mais pessoas, tá? Manda foguinho, coraçãozinho, porque o próprio Instagram manda. O justo é aquele que usa o seu tempo e seus recursos para repartir
com quem nada ou pouco tem. Já o perverso só estende a mão para tomar o que é do outro. Olha a diferença do justo para o ímpio. O ímpio quer tomar, quanto mais ele tem, mais ele quer ter. E quanto mais ele tira do necessitado, mais ele oprime. Já o justo não. O justo estende a mão. Eu conheço pessoas, tem uns amigos meus, que eles são pessoas bem humildes financeiramente, humildes de questão financeira mesmo. Linda, meu amor, seja bem-vinda. Mas se tiver... E uma querida, seja bem-vinda. Se tiver 1 quilo de arroz, ele divide esse quilo de arroz com alguém necessitado, que ele sabe que está necessitando. É o justo. O justo faz isso. Reparte o que tem com o outro. Ao contrário do ímpio. O justo é aquele que consegue olhar com amor para o desfavorecido. Versículo 8. O escarnecedor. Quem é o escarnecedor? Ou quem são os escarnecedores? Que até o salmista diz que é para a gente nem sentar na roda deles. Quem são os escarnecedores? Isso, manda foguinho, coraçãozinho, manda aí que é para mais pessoas virem para a live. Os homens escarnecedores alvoraçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Olha só, a palavra escarnecedores. Sabe a quem se refere? Você conhece alguém assim? Ou você já viu algo? Pessoas escarnecedoras? Esses dias, na internet a gente vê muita coisa, né? É o que a gente bem vê. Esses dias tinha um homem pregando em um lugar. Aí tinha um grupo de LGBTs que estava lutando contra a causa e tal. E esse homem estava pregando e essas pessoas começaram a agredir esse homem. E o homem não reagia. Um cristão que estava pregando a palavra de Deus. E esses outros grupos de pessoas foram em cima dele, escarnecia dele, zombava de Deus. Nós vemos tantos zombadores, tantos escarnecedores. Agora mesmo teve um cantor internacional, ou nacional, nem sei, que vestiu de Jesus. Gente, eu nunca vi tanta aberração, eu nunca vi tanta blasfêmia, tantas coisas horrorosas. Ivone, minha querida irmã, tá aqui também no Rio de Janeiro, ó. Seja bem-vinda, meu amor. Eu nunca vi tantas coisas horrorosas, escandalizando, escarnecendo do nome de Jesus, escarnecendo da Bíblia. Teve uma menina que dançava, dança sensual com a Bíblia, rasgava a Bíblia e dançava sensualmente. Esses são... Mairã, querida, seja bem-vinda. Esses são escarnecedores que escarnecem da palavra, escarnecem do evangelho, escarnecem de Cristo. Mas olha só o que vai acontecer. A palavra escarnecedor se refere à arrogância espiritual, mais do que a social. Os escarnecedores são aqueles que espalham a discórdia por toda a cidade. Enquanto a influência dos sábios livra o povo de grandes tragédias, os escarnecedores causam tumulto nos lugares onde eles vão. Escarnecedores. E aí o salmista fala, bem-aventurado, Marte, seja bem-vindo, Marte Santos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de noite e de dia. Porque ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas será como a moinha que o vento espalha, porque eles não subsistirão no dia do juízo. Os ímpios não subsistirão, mas o justo tem um lugar seguro. O justo corre para Deus. Márcia de Arraial da Ajuda, seja bem-vinda, querida. Versículo 9. Provérbios nos instrui, a sabedoria nos instrui a não discutir com o insensato. Não perca tempo, não perca a sua energia com a pessoa insensata que não vai dar ouvidos para você. Vai roubar, vai sugar sua energia e você não vai conseguir mudar, você não vai conseguir convencer, você não vai conseguir trazer o insensato à razão. Olha só o que Salomão está dizendo aqui. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se zangue, quer se ria, não terá descanso. Ou seja, inútil.
Sabedoria e insensatez estão sempre em lados opostos. A sabedoria é o contrário da insensatez. Assim como a insensatez é o contrário da sabedoria. Claro, é óbvio. Não existe diálogo entre elas. Elas não andam de mãos dadas. Nunca. Porque elas nunca vão estar de acordo. E como poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? A sabedoria e a insensatez, elas nunca vão estar de acordo. Não existe diálogo entre elas. Todas as suas condutas se diferem uma da outra. Isso, manda coraçãozinho aí, eu gosto, porque o Instagram traz mais pessoas para a live. Discutir com o insensato é perder tempo. Você se irrita, você perde sua razão, você perde sua energia, você perde sua alegria, você se ira e fala besteira. Não perca seu tempo. É sábio não perdermos nossa paz com o insensato e nem com os zombadores. Porque cada um dará conta de si mesmo. E Deus dará a cada um segundo as suas obras. Deus dará a cada um segundo as suas obras. Todas as nossas obras, quer boas ou quer más, Deus trará em juízo. Deixa o ímpio na sua impiedade. Porque aquele que é impuro se tornará ainda mais impuro. Mas aquele que é puro se tornará mais puro. Quem é santo, santifique-se mais ainda. E quem é impuro se tornará mais impuro ainda. É bíblico. Não perca sua energia com insensato, com tolo. Versículo 10. Perseguição sem causa. Gente, cada um vai colher o fruto das suas obras. Exatamente, Fabiana. Exatamente. Agora, gente, isso aqui que eu vou falar agora, eu vi. Nós estamos vendo acontecer perseguição sem causa. Quem aqui já foi perseguido sem causa? Fala pra mim. Compartilha aqui comigo aqui na live. Quem já foi perseguido sem causa? Quem já viu alguém ser perseguido sem razão? Os homens sanguinários odeiam o sincero. Os homens sanguinários odeiam os sinceros. Mas os justos procuram seu bem. Olha aí, ó, tá vendo? Eu. Acho que todos nós já fomos injustiçados em algum momento da nossa vida. De alguma forma nós já fomos perseguidos sem causa. De alguma forma alguém já levantou um falso contra a nossa vida. Já cometeu alguma injustiça contra nós. E olha o que Salomão está dizendo aqui. Aqui podemos ver um comentário perturbador acerca da maldade. Um homem íntegro é uma representação permanente que não pode ser tolerada. Uma pessoa honesta atrapalha os planos corruptos. Sabe o que Jesus falou? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão no céu. Porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Não fique triste se alguém te humilha. Não fique triste se alguém te persegue. Porque há um justo juiz que dará conta para você. Ele manda você se alegrar. Porque você é perseguido porque você serve a Deus. Porque aqueles que servem a Deus são odiados. Jesus falou, eles vos odeiam porque a mim me odiaram. Se odiaram a mim, odiarão vocês também. Odiarão vocês também. Mas bem-aventurados sois vós. Ana Paula, querida, seja bem-vinda. Quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, toda mentira contra vós, por minha causa, porque grande será o vosso galardão no céu. Aqui nós podemos ver um comentário perturbador acerca da maldade. Um homem íntegro é uma representação permanente que não pode ser tolerada. Arthur, meu querido, seja bem-vindo. Quando nós temos que ser aqueles mesmos que incomodam. Que incomoda o ímpio. Uma pessoa honesta atrapalha os planos do corrupto.
Ana Paula, também de Arraial, seja bem-vinda. Olha, a Meire convidou várias pessoas para a live. Parabéns, Meire. Minha irmã, viu, gente? Sendo assim, os sanguinários procuram tirar a vida dos retos. É isso. Porque o justo, o reto, incomoda o ímpio. Vimos isso ontem. Teve uma live, né? Ontem aí do nosso antigo presidente que deu milhões de pessoas. Hoje a primeira coisa que aconteceu foi baixar na casa do presidente, na casa da família do presidente, para procurar coisas que não existem, para tentar denegrir a imagem, para perseguir, para tentar destruir. E foi desmascarado, foi desmascarado as redes, alguns jornais aí. Tá? Por quê? Por quê? Porque, sendo assim, os sanguinários procuram tirar a vida dos retos. Eunice, meu amor, seja bem-vinda. Eles tentam. Eles tentam. Mas a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Versículo 11. Domínio próprio. Precisamos buscar esse fruto do Espírito. Porque sem ele, nós cumpriremos a concupiscência da carne. Domínio próprio nos livra. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio guarda até o fim. Esse é para nós que falamos demais, né? Eu mesmo sou sanguínea, falo demais. Olha o que o sábio Salomão está nos instruindo. O tolo revela todo o seu pensamento. Aí ele cria um projeto, ele cria um plano para fazer alguma coisa. Antes de começar a fazer, antes de olhar as coisas, ele já conta para todo mundo o que vai fazer. Ele já vai contar para todo mundo o que vai fazer. Aí os planos não dão certo. Porque em vez de contar os planos para o Senhor, porque a Bíblia diz, conta o seu projeto para o Senhor e ele estabelecerá, né, os seus desígnios. A gente conta para os outros. Em vez de contar para Deus, de pedir a avaliação de Deus, nós queremos que os outros saibam, queremos que os outros avaliem. E aqui é o erro. Salomão está advertindo. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio guarda até o fim. O sábio sabe lidar com seus sentimentos. Ele é senhor de suas emoções e não um escravo. E não escravo delas. Enquanto o ímpio é constantemente explosivo e temperamental, não controla o que sente e fere com sua ira todos que estão à sua volta, quando o Espírito Santo habita em nós, aprendemos a ter o controle dos nossos sentimentos. Inteligência emocional. Você quer ter inteligência emocional? Exerça o fruto do Espírito. Porque inteligência emocional não é nada mais, não é nada menos do que amor, bondade, benignidade, fé, perseverança, domínio próprio. Isso é inteligência emocional. Fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo habita em nós, aprendemos a ter controle dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Amém? Versículo 12 a 21. Desculpa, gente. Governo e controle. Presta atenção. Vê se você associa algo. Presta atenção. Governo e controle. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O pobre e o usuário se encontram. O Senhor ilumina os olhos de ambos. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Olha quem são pais de criança aí. Quando os ímpios se multiplicam,
Multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Ai, Jesus, eu espero. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o teu filho e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Hoje está proibido, né? Dar um tapinha nas crianças, dar uma correçãozinha de vara. Mas aqui está ensinando que você deve fazer isso. Para você não perder seu filho lá na frente. A Bíblia manda castigar o teu filho para você ter descanso. E isso te trará delícia à sua alma. Mas está proibindo os pais de educar os filhos. Não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se medirá com palavras, porque ainda que entenda, todavia, não atenderá. Tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Quando alguém cria o seu servo com mimos desde a meninice, por fim, ele tornar-se-á seu filho. Hernandes anota o seguinte: aqui vemos um conjunto de ditados que tratam basicamente sobre o governo e do controle. Sobre o governo e do controle. Provérbios aconselha que no contexto familiar as pessoas sejam tratadas com firmeza, porém sempre em sabedoria. Olha, eu tenho duas irmãs, mesmo de você que está na live, Ivone não sei se está ainda mais, porque eu não estou vendo ela se manifestar aqui, mas ela entrou na live, minha irmã. Eu tenho duas filhas. Eu nunca bati nas minhas filhas. Nunca precisei bater. Porque se precisasse, eu daria surra de vara. Mas sempre eduquei elas com firmeza. Eu olhava nos olhos dela, quando elas erravam, e falava baixinho, não gritava com elas não, mas eu falava baixinho com elas, mas com autoridade. E todas elas me respeitaram, todas as duas me respeitam até hoje. Todas as duas eram obedientes. Mas eu não precisava bater. Porque aqui está ensinando que você tem que ter firmeza. No contexto familiar, as pessoas sejam tratadas com firmeza, porém sempre em sabedoria, com paz e prazer. Do contrário, no final, tudo o que encontraremos será tristeza. Já no contexto do governo estatal, fica claro que o Estado não precisa somente de uma liderança justa, mas de uma orientação inspirada. Versículo 22 a 26. Sentimentos maus. Olha o que Salomão está dizendo aqui. Guilherme, meu querido, seja bem-vindo. O homem irascível levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas a honra susterá o humilde de espírito. O que tem parte com o ladrão odeia a sua própria alma. Ouve maldições e não denuncia. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Muitos buscam o favor dos poderosos, mas o justo mas o juízo de cada um vem do Senhor. Muitos buscam o favor do poderoso, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Essa coletânea de provérbios conclui algumas verdades conhecidas acerca da ira, do orgulho, da desonestidade e do temor do homem por parte do indivíduo e pessoas à sua volta, e a bênção contrastante de quem confia no Senhor. Nenhum homem vive isolado, porque nenhum homem é uma ilha, e o Senhor diz que não é bom que o homem esteja só. Nenhum homem vive isolado. Sua ira provoca brigas. Seu orgulho ou sua humildade terão consequências claras na sua vida.
Cássia, minha querida, seja bem-vinda. Cássia Aguilar. Já a lealdade, mal dirigida a um amigo desonesto, levará o homem a ter problemas com a lei. Olha que interessante. Você, por causa da lealdade de um amigo, você se cala diante de um mal feito, se cala diante da desonestidade. Você também terá problemas com a lei, porque será o quê? Conivente. Ou, em outras palavras, como é que diz? Cúmplice. Cúmplice do mal. Cúmplice do mal. Porque viu o mal e se calou. Viu o erro e consentiu com ele. Mesmo que você diga que não concordou, mas se calou, consentiu. Porque quem cala, consente. Cuidado. Versículo 27. Farinha do mesmo saco. Quem já ouviu essa frase? É tudo farinha do mesmo saco. Tudo igual. É tudo farinha do mesmo saco. Minha mãe falava muito isso. Abominação é para os justos o homem iníquo, mas abominação é para o iníquo os retos caminhos. O iníquo é aquele que tem seu caráter. O iníquo é aquele que tem seu caráter. Peraí que eu tenho saído do lugar aqui. Que tem seu caráter corrompido. Suas palavras poluídas e suas ações são perversas. O justo não aprova sua conduta e não enaltece suas palavras e nem defende suas obras. Eu quero repetir. Esse é o último versículo, última parte, já estamos terminando para orar. O iníquo é aquele que tem seu caráter corrompido. Ou seja, um mau caráter. Suas palavras são poluídas e suas ações são perversas. O justo não aprova sua conduta e não enaltece suas palavras e nem defende suas obras. O ímpio pensa diferente do justo. Nós vemos hoje um Brasil totalmente dividido. Não é isso? Totalmente dividido. O ímpio pensa diferente do justo, fala diferente, tem valores diferentes, age diferente. Pense como está a sua conduta. Se ela condiz mais com os justos ou se está parecida com os ímpios. Injusto é todo aquele que comete injustiça. Ímpio é todo aquele que comete impiedade. Como está a nossa conduta diante de Deus? Salomão, a sabedoria hoje nos instrui, a sabedoria nos instrui contra a rebeldia. Nossa, que saco! A sabedoria, capítulo 29 de Provérbios, nos instrui contra a rebeldia. De que lado você está? De que lado você quer ficar? Do justo ou do ímpio? Da vida ou da morte? Eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhas a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite eu quero te louvar, Deus, te agradecer, Deus, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, falando a tua palavra, aprendendo com o sábio Salomão, o homem ao qual o Senhor deu tanta sabedoria, ao qual o Senhor deu tanta instrução, Pai. Obrigado, Deus, porque a tua palavra ela é viva e ela é penetrante, ela penetra na divisão da nossa alma. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa entregues a nós mesmos. O Senhor nos instrui, o Senhor nos direciona, o Senhor nos dá direção. A tua palavra é a bússola, é a nossa direção, é o nosso manual de instrução. Nós não queremos, nós não podemos ser cúmplices de ladrões, ser cúmplices do erro. Nós não podemos ser, mas devemos ser, não podemos nos calar, nos omitir diante do erro, Pai. Mas que nós venhamos, Pai, ser aqueles que lutam por justiça. Porque bem-aventurado
são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, diz a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, diante de tanta injustiça, diante de tantas calamidades, diante de tantos escarnecedores, escarnecendo da tua palavra, escarnecendo do evangelho, de perseguições, de injustiça, Pai. Que nós viemos ser uma boca profética nesse tempo. Que viemos ser uma boca profética nesse tempo, Pai. Para falar a tua palavra, para instruir e ensinar a tua palavra, Deus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casas rebeldes, como tu disseste para Jeremias. Mas que nós vemos estar a tua palavra a tempo e a fora de tempo. Vemos aproveitar a oportunidade que nós temos ainda de falar. Que vai chegar um momento em que nós não poderemos falar. Mas enquanto nós temos voz, enquanto nós podemos falar, Pai, que nós devemos usar todos os meios, as redes sociais, o que for necessário para propagar a tua palavra e para dizer que o Senhor virá com justiça sobre a terra. Que o Senhor virá para salvar. O Senhor já veio para salvar e libertar os cativos. O Senhor já veio. O reino de Deus está entre nós. Que possamos nos arrepender, nos converter dos nossos maus caminhos, para que o Senhor sare a nossa terra, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Te peço que a sabedoria do alto venha em nossos corações e dirija os nossos passos no caminho que devemos andar. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver o que falaram aqui, gente, que eu nem vi. Deixa eu ver se alguém falou. Tameire. Marte Santos falou, ore por minha irmã. A água da chuva entrou na loja dela em Santo Antônio do Jacinto, em Minas Gerais. Invadiu a loja e eles perderam tudo que estava na loja. Eles estão muito tristes. Vamos orar sim, Mari. Vamos orar. E vamos orar agora. Não só por ela, mas por tantas pessoas que nesse momento de chuva aí têm tido prejuízo, têm perdido casas, têm perdido bens. Vamos orar agora? Eu já orei, mas vamos orar de novo? Pai, em nome de Jesus, coloco diante de Ti a vida, Senhor, da irmã da Tua filha, como de todas as pessoas, Pai, que agora, neste momento, estão, Senhor, em lugares de risco, estão, Senhor, desabrigados, estão, Senhor, perdendo as coisas por conta da chuva, Pai. Pai, a assolação, a destruição, a tempestade vem, mas o Senhor é o Deus que acalma a tempestade. O Senhor é um Deus que traz solução onde não há solução. O Senhor é um Deus que faz milagres onde não há condição nenhuma de resolvermos os problemas, Pai. Toma, Senhor, a vida do coração de cada uma dessas pessoas. Ajuda elas nas suas necessidades. Restitui a elas aquilo que foi perdido, Pai. Nos colocamos em Tuas mãos e Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha com socorro, com provisão na vida de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe o seu caminhar. Que você tenha uma boa noite, uma noite tranquila e em paz, na presença do nosso amado Jeová Shalom, o Príncipe da Paz. Tenha uma boa noite em nome de Jesus.